Então, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito forte, a alegria de sofrer, né? Que é o capítulo 12 do livro Mulheres Controladas pelo Espírito Santo. E eu acho muito forte que a autora, ela fala que ela foi diagnosticada com artrite reumática, né? E para ela foi assim, ela sofreu muito porque ela tinha um ministério, ela tinha uma vida com Deus, ela estava bem com Deus. E então ela muitas vezes se questionava: o que que eu tô fazendo, Senhor? Tenho algum pecado? Tô fazendo alguma coisa de errado? Por que que isso está acontecendo comigo? Foi até que então que o Espírito Santo, né, foi trabalhando nela. E ali ela, mesmo sem ser ainda curada, ela conseguiu ver que ali era Deus trabalhando nela. Ela fala que ela não foi totalmente curada, mas assim, ela conseguiu, tipo assim, já não doía tanto, né? Porque ela até falou que mal conseguia segurar uma caneta, mas ela estava escrevendo esse livro, já estava passando por essa doença e ela conseguiu escrever o livro, porque Deus já tinha curado ela da forma que Ele queria, porque às vezes Deus, Ele trabalha em cada um de nós, de uma cura a cada um de nós, ou de acordo com a nossa fé, ou de acordo com a vontade dele. E quando ela estava escrevendo o livro, então ela já conseguia, porque Deus curou ela de uma forma, não foi 100%, mas ela já não sentia aquelas dores, ela já não estava debilitada, porque ela já estava perdendo os movimentos. Então, assim, ela foi, de certa forma, curada, mas na medida que Deus permitiu. E ela conseguiu ser feliz em meio a esse sofrimento todo, né? E até uma colega nossa no nosso grupo, né, escreveu também algo sobre isso, que eu achei muito forte. Eu creio que vocês também conseguiram ler o testemunho dela. Eu não sei qual o problema de saúde que ela passou, ela não deixou lá, mas ela falou que conseguiu, em meio a tudo isso que estava passando, encontrar uma paz, estar feliz, né? E é o Espírito Santo quando trabalha, né? Então, o que que isso nos ensina? Né? Que a gente, às vezes, mesmo crendo no Senhor Jesus, a gente mesmo tendo fé, nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos dolorosos. Só que em meio a essas dificuldades, nós temos que encontrar alegria. A autora, ela até passa o versículo que fala: a tua graça me basta. Então, assim, sempre que a gente vai passando por uma dificuldade, algum problema, a gente tem que realmente confiar que Deus está no controle. É fazer como a autora, nós temos que nos avaliar. Ela pensou: será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo algo de errado? O que está acontecendo comigo? E ela viu que ela estava bem. Quando ela começou a se avaliar, Deus foi começar a trabalhar nela e mostrando que ela não estava fazendo nada de errado. Tanto que Ele curou ela da forma que ela foi, né? Não foi 100%, mas Ele conseguiu trabalhar nela. Então, a gente não pode desanimar, seja o que for. Se você está buscando uma cura, se você está buscando uma libertação, uma cura sua ou do seu familiar, uma cura no seu casamento, algo que você quer muito. E talvez isso esteja demorando chegar na sua vida, mas você não pode desistir. E talvez a cura não vai vir 100%. Talvez Deus vai te dar um alívio, porque Jesus fala que nós temos que jogar o nosso fardo, né, para Ele, entregar todo o nosso peso, o nosso fardo, porque o fardo dele é leve. E realmente, uma vida com Jesus é muito mais leve, né? O sol, ele brilha tanto para os maus como para os bons. Só que uma vida com Jesus é diferente. A vida com Jesus só vai vir, não é para os bons e para os maus. A vida com Jesus vai vir para aqueles que sacrificam uma vida com Jesus. Então, problemas, situações, dificuldades vai vir para todos. Não importa se nós cremos ou não em Jesus. A diferença é aqueles que têm uma vida com Jesus, a gente consegue, em meio às dificuldades, a gente consegue, em meio ao sofrimento, ser feliz. Porque a gente entende que a graça de Jesus nos basta. A gente vê até o exemplo de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. A gente não sabe se foi uma doença, a gente não sabe se era uma injustiça, ninguém sabe. A Bíblia não revela. Mas ele fala que a graça de Jesus
né? A graça do Senhor bastava para ele. Então ele era como se Jesus ele não tirasse essa carne, né? Esse problema que ninguém sabe o que é da vida de Paulo, para que ele não viesse se achar superior. Então, às vezes, a gente pensa assim, se nossa vida tiver 100% perfeita, por que a gente ia buscar Deus? Então, sempre a gente vence uma guerra hoje, vai surgir outra amanhã. E vai ser assim até o Senhor Jesus voltar. Porque é somente no céu que a gente vai ter paz, é somente no céu que não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. É somente no céu. Então, a gente tem que aprender aqui na terra a viver feliz, a gente agradecer, buscar o que eu falei, né? Uma vez eu já falei para você, eu acho que vou falar pela terceira vez. É a gente, em meio aos problemas, buscar soluções. Em meio aos problemas, a gente pensar 3 coisas positivas sobre aquele problema que surgiu. Vai ter situações que uma vai estar passando uma situação muito mais difícil que a outra. Então, eu achei muito forte isso aqui. Isso aqui vai ajudar aquelas pessoas que talvez está hoje passando por uma situação muito difícil e está buscando uma cura, e talvez a cura não vai vir da forma que ela quer 100%, mas Deus pode melhorar a sua situação. Então, nós temos que ser realistas e pedir a Deus, Senhor, se cumpra a tua vontade. E complementando isso aqui que eu quero falar, algo que eu estava meditando essa semana, que eu achei muito forte, é que muitas pessoas, elas não conseguem enxergar, né, a alegria no sofrimento. Ela não consegue, por quê? Porque os olhos delas estão blindados para as coisas da fé. Elas estão, às vezes, muito cegas. E nós temos o poder quando nós temos o Espírito Santo. É uma promessa nossa. Nós temos o direito de receber o Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo tem que pedir, falar, buscar com todas as suas forças. E tem um versículo, algo na Bíblia que é muito forte, que fala que quando Jesus falou que queria mandar o Espírito Santo, o que foi que ele falou? O que foi que ele ordenou para os discípulos? Ele falou que ele enviaria o Espírito Santo, mas que ninguém deveria... quando Jesus ele falou que ia mandar o Consolador, o Espírito Santo, que ia nos ensinar todas as coisas, mas ele deu uma ordem para os discípulos. Ele falou que eles não deveriam sair de Jerusalém. Então, os discípulos, eles foram obedientes. Para eles receberem o Espírito Santo, eles teriam que estar em Jerusalém. Só que teve 2 discípulos que saíram, desobedeceram. Eles queriam fazer a vontade deles. Só que Jesus é tão misericordioso, Jesus foi atrás desses 2 discípulos. E quando Jesus estava indo atrás desses 2 discípulos, esses discípulos não conseguiram reconhecer Jesus. Jesus estava ali falando, explicando para eles um pouco do evangelho, da palavra, mas eles sentiram o coração dele meio que arder naquele momento. Mas eles não conseguiam enxergar que era Jesus. Até que Jesus chegou, sentou com eles à mesa e repartiu o pão com eles. Quando Jesus repartiu o pão com esses 2 discípulos, os olhos deles se abriram e eles conseguiram ver Jesus. E o que isso nos ensina hoje? Quando o pão representa a palavra de Deus. Jesus é o pão da vida. Jesus fala que Jesus é o pão da vida, né? Então, quando qualquer pessoa, ela está cega espiritualmente, é porque está faltando esse alimento espiritual que é a palavra. Por isso que é tão importante a gente meditar na palavra e a gente obedecer, a gente sacrificar e aquilo que Jesus vai nos revelar através da palavra, a gente colocar em prática, porque não adianta só eu ler e se eu não pratico. Então eu achei muito forte, porque quando eles viram Jesus, ali eles se abriram, e abriu os olhos dele, eles conseguiram ver Jesus. E quando a gente se dedica à palavra, quando a gente está lendo, a gente consegue abrir. Por isso que a palavra fala que nós temos que meditar
dia e noite na palavra. Gente, eu falo por mim. Se eu passo muito, se eu tô num dia que eu não meditei muito na palavra, eu faço meu devocional todos os dias de manhã. Mas se eu durante o meu dia, durante minha semana, eu me alimento mais das redes sociais, eu me alimento assistindo uma série, algo no YouTube que não alimenta a minha fé espiritual, quando eu vejo, eu já tô meio assim, parece que a sua fé vai diminuindo. Mas quando eu tenho uma semana que eu medito mais na palavra, quando eu leio, quando eu assisto pregações, quando eu me envolvo, quando eu me alimento mais espiritualmente, a minha fé fica forte, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se eu me alimento só de coisas do mundo, se eu não estou meditando sempre, então como é que a minha fé vai aumentar? Como é que eu vou ter essa fé que agrada a Deus? Fé todos nós temos, mas é a fé que agrada a Deus, é aquela fé que obedece, é aquela fé que confia, mesmo no sofrimento, você conseguir ver ali Deus trabalhando de alguma forma, porque a gente entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu acho muito forte isso. Então, todas as vezes que você se vê ansiosa, toda vez que você se vê com medo, com dúvida, para e pensa, tá me faltando pão. Eu não tô conseguindo enxergar Jesus nessa situação, eu não tô conseguindo enxergar Jesus nesse problema, porque tá me faltando alimento, tá me faltando pão. E foi, né, você viu que foi automático, foi Jesus dar o pão, eles comer e eles viram Jesus. Então, se você quer ver Jesus na sua vida, medite mais na palavra, pratique. E meditar, eu já ensinei uma vez para vocês, é você ficar pensando. Só que o que acontece com muita gente, e que já aconteceu comigo, você tá passando por um problema e em vez de você meditar na palavra, você fica meditando naquele problema. Você tá lavando louça e você tá pensando naquele problema. Você vai tomar banho e você tá meditando naquele problema. Então aquele problema, ele vai crescer na sua vida. Mas a partir do momento que você acorda, Deus, através da palavra dele, te dá um pão para você se alimentar o dia todo. E você fica se alimentando daquele pão, que é aquela palavra. Você vai ficar forte espiritualmente. Mesmo que vai surgir um problema, uma situação, você vai estar forte porque você está alimentando, você está meditando naquela palavra o dia todo. E quando o diabo vir, você vai reagir igual Jesus no deserto. O diabo usou a palavra, mas Jesus também usou a palavra. Então, a gente tem que ter cuidado até nisso, porque o diabo ele vai querer usar até a própria palavra para te confundir. Por isso que Deus fala que nós temos que ser como obreiros excelentes que sabem manejar a palavra. Porque quando o diabo estiver tentando nos confundir, colocar dúvida, colocar medo, nós vamos conseguir, nós estamos tão ali meditando, estamos todos os dias se alimentando do pão da vida que é Jesus, através da palavra de Deus, nós somos fortes, o diabo não vai nos resistir e ele vai fugir de nós. Né? Deus fala que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E quando é que a gente resiste ao diabo? É quando ele nos sugere pra gente, passa a semana assistindo essa série que não tem nada a ver com Então você troca a série, a palavra de Deus pela série. Vai ver aquilo ali na internet. Fica mais tempo no Instagram. Vai fofocar. Se alimenta. E às vezes é tão sutil, gente. A gente, quando vai ver, você tá ali se alimentando a sua carne, em vez de estar alimentando o seu espírito. E quando você vai estar fraca espiritualmente. Eu já falei que Jesus, Deus é espírito, né? Por isso que fala Espírito Santo. Então, se eu quero falar com Deus, eu falo através do meu espírito. Por isso que a carne, ela tá ali sempre lutando contra o nosso espírito. Porque a carne, ela não quer servir a Deus. A carne, ela quer o quê? Deitar, comer chocolate, se encher de doce, quer dormir até tarde, quer assistir só séries que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e às vezes a gente fala assim, mas isso não é pecado. Sim, realmente não é pecado, mas quando eu me alimento muito, muito, muito daquilo, aquilo vai acabar afetando a minha vida espiritual. É como a pessoa tá fazendo uma dieta, né? E aí tem aquela alimentação livre, que fala alimentação livre, né?
lixo, uma coisa assim. Você pode fazer sua dieta certinha. Se você comer um alimento livre, ou seja, você comer muito, ou comer um doce, ou comer algo que está fora da sua dieta, aquilo não vai te prejudicar. Justamente é a nossa vida espiritual. Eu tô bem na minha vida espiritual. Se eu assistir um filme, uma série, uma vez ou outra na minha vida, ou como um doce, alguma coisa, aquilo ali não vai afetar a minha vida espiritual. Agora, quando eu me alimento mais das coisas do mundo e menos das coisas de Deus, então o meu espírito vai ficar fraco e a minha carne vai ficar forte. Então eu não vou ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, eu não vou conseguir enxergar Jesus em meio àquela situação que o diabo colocar na minha vida, porque eu mesmo tô me alimentando. Não estou me alimentando com o pão da vida, que é Jesus. Eu não estou me alimentando com a palavra, que é o que vai me sustentar, que é o que vai me fazer, igual a autora falou, conseguir ser alegre em meio ao sofrimento. Ou seja, o sofrimento vai vir para alguém, para todos nós de alguma forma. Seja na perda de um familiar, seja numa situação de problema de saúde, seja numa perca de trabalho, seja numa perca de um relacionamento. De alguma forma o sofrimento sempre vai bater na nossa porta. Mas se eu estou bem alimentada espiritualmente, eu vou conseguir, em meio a essa situação, ser feliz. Porque eu vou ver que, de alguma forma, aquilo vai cooperar para o meu bem, como a autora viu que, na verdade, era Deus trabalhando na vida dela. E assim vai ser também com todas nós, quando nós conseguimos estar bem espiritualmente. Então, é isso que eu quero passar para vocês hoje. Se alimente da palavra. Logo cedo, nem que seja um versículo, mas aquele versículo que você lê, vai alimentando ele o dia todo. Senhor, o que o Senhor quer me falar comigo através dessa palavra? Por que o Senhor falou isso? E às vezes Deus fala, se você observar na Bíblia, você observa os verbos em ação. Deus fala, perdoe, Deus fala, vai. Então, assim, dentro daquele contexto, nós temos que nos enxergar o que aquela pessoa fez e o que Deus quer que eu, em meio àquele versículo, a ação, o verbo ação, tá falando que eu tenho que fazer também. E aí eu colocar em prática realmente e fazer aquilo que Deus, através do Espírito Santo, vai nos falar. Porque se Deus fala, mas eu não coloco em prática, aquilo não vai ter efeito na minha vida. Porque saber e não fazer é o mesmo que você não sabe. Porque se você sabe, mas você não faz, então você não vai ter o resultado. Então você não vai... É como se você não soubesse, não vai ter efeito nenhum na sua vida. Então é isso.